Você sabe o que é poder? Segundo Robert Greene, no livro As 48 Leis do Poder, esse livro aqui, poder é a capacidade de fazer com que as pessoas façam o que você quer. Agora, se as pessoas fazem isso de boa vontade, sem você forçá-las ou machucá-las, então seu poder é irretocável. E você já reparou que existem mulheres que têm um poder imenso sobre os homens e esses homens fazem praticamente tudo o que elas querem? Por quê? E ao contrário que você deve estar se perguntando, eles não fazem ressentidos, não, eles fazem felizes. Essas mulheres são as mais poderosas. Jacqueline Kennedy Onassis, a ex-primeira-dama mais famosa dos Estados Unidos, dizia que existem dois tipos de mulher. As que querem ter o poder no mundo e as que querem ter o poder na cama. Eu discordo. Eu acho que existe o terceiro tipo, as sagazes, que têm os dois tipos de poder. Você quer saber quais são as leis que regem os comportamentos das mulheres que têm mais poder sobre os homens? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar 7 leis baseadas nas leis do livro das 48 Leis do Poder e a última é a melhor de todas. Você tem que ficar até o final, ok? Oi deusas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ananda Robles ou Lady Robles. Eu falo sobre relacionamentos amorosos, eu sou escritora. Eu tenho uma página no Instagram, a Lady Robles, onde eu publico muitos textos que ajudam muitas mulheres. Corre lá, segue se você não segue ainda. E hoje a gente vai falar sobre os segredos das mulheres mais poderosas, baseadas nas 48 Leis do Poder. Como são 48 leis do poder, eu não posso falar de todas as leis, então eu peguei 7, fazendo uma adaptação e falando sobre esses aspectos. Espero que vocês gostem muito e vamos direto à primeira lei sem delongas. 1. Lei 8. Faça as pessoas virem até você. No caso, os homens. Quando você força as pessoas virem até você, é você quem tem o poder, é você quem dá as cartas. E use uma isca se for preciso. Mulheres poderosas não tomam iniciativa com homens, não mandam mensagem para homens, não telefonam para homens. Sabe por quê? Porque elas não precisam. Já ouviram falar naquela metáfora super clichê? Cuide do seu jardim, as borboletas aparecerão? É exatamente isso. Quem é o seu jardim? É o seu corpo que você cuida muito bem, é a sua mente que você cuida muito bem, e as borboletas são os homens que virão como mariposas atrás da luz. E os homens vão correr atrás de você porque uma mulher interessante é um dos maiores ativadores de dopamina que um homem pode ter. Então você não precisa ir até ele. Ele virá até você. E qual é a isca? A isca é você inteira, meu amor. Seu corpo que você cuida muito bem sempre será um atrativo para os homens, afinal, eles são visuais. E sua mente, que você também cuida muito bem, raciocina e toma as melhores decisões para o seu bem-estar. E lembre-se, quando você faz as pessoas virem até você, é você quem dá as cartas. 2. Lei 4. Diga sempre menos que o necessário. Pessoas poderosas impressionam falando pouco. Quanto mais você diz, mais comum você aparenta. E quanto mais você fala, mais a probabilidade de falar besteira. Deus, eu já fiz um vídeo aqui falando o quão é importante você falar pouco quando você conhece um homem. Porque você não sabe quem esse homem é, ele pode ser um grande manipulador e usar essas informações contra você. Então, sempre fale o menos possível e ouça muito mais. E também tem mais um aspecto. Mulheres que falam pouco, os homens veem essa mulher como misteriosa. E eles vão ter que batalhar muito para ganhar informações suas. Nada vai vir de graça, você não vai colocar todas as informações numa bandeja. Isso vai fazer com que ele te valorize muito mais. Lembre-se, pessoas que falam muito têm muito a perder. 3. Lei 9. Vença por suas atitudes, não discuta. É muito mais eficaz fazer os outros concordarem com você por suas atitudes. Não explique, demonstre. Se um cara age com uma mulher de uma forma ruim, ela não vai ficar tagarelando, ela vai agir.
Porque quando ela age, ela impõe respeito ao invés de ficar falando e agir como uma descontrolada. Porque o que a gente mais vê é o seguinte: homens agindo mal e mulheres falando as piores coisas pra eles, né? Escrevendo mensagens horríveis de ódio. E no dia seguinte essas mulheres mandando mensagem pra esses homens, pedindo desculpas e tal, e invertendo a situação, porque na verdade quem errou foi ele. Mas agora ela se sente culpada e ele vê que ele pode manipulá-la, porque ela é descontrolada emocionalmente. Daí ela manda mensagem pra ele e tem uma atitude de palhaça. E ele vê que ela tem aqui na mão dele. Não haja assim. Vença por suas atitudes. Seja classuda. Se o cara agir mal com você, você vai falar com ele de uma forma racional. Dessa forma: olha, não gostei da sua atitude, tá? Eu não aceito isso. Isso é inaceitável pra mim. Aí você vai pegar a sua bolsa e você vai embora. E aí, meu amor, ele vai ver que isso não é uma atitude baseada em hormônios, é uma atitude baseada na sua racionalidade. E isso vai deixar esse homem desesperado, se ele se importa com você, claro, né? Porque se ele não se importar, ele não vai estar nem aí. E ele vai correr atrás de você desesperadamente para consertar as coisas. Porque ele vai pensar: ué, mas essa mulher não tá aqui, tá garelando no meu ouvido, o que tá acontecendo? Ele vai dizer: meu Deus, é melhor eu ter um comportamento muito melhor, ou então eu serei substituído. Ouvi uma frase esses dias que dizia assim: você precisa ser doce nas suas palavras e implacável nas suas atitudes. E eu pensei: gente, é exatamente isso. Porque se esse homem agiu errado, mas ele tem consideração por você, na próxima ele vai se aprumar, porque ele vai ver que você não aceita mau comportamento. Não tem como ele fazer isso, é inaceitável. E aí você venceu com classe, você impôs respeito. Na próxima, meu amor, ele não vai fazer, ou ele vai pensar 2 vezes antes de fazer qualquer besteira. Mas é claro que você vai precisar de uma dose imensa de autocontrole. E aí entra a próxima lei. Mas antes da próxima lei, eu quero que você curta o vídeo, comente aqui embaixo se você gosta e se inscreva no canal, claro. 4. Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Circulação em excesso faz todos os preços caírem, inclusive no mercado amoroso. Você deve saber se afastar para aumentar o seu valor com a escassez. Essa é uma das minhas leis favoritas, porque quando falamos em relacionamento homem e mulher, existe uma diretriz muito séria que as mulheres não entendem. Homens se apaixonam na ausência, enquanto mulheres se apaixonam na presença. Então, meu amor, você precisa saber se retirar na hora certa. Mas Ananda, eu detesto fazer joguinhos baratos. Não, mas ninguém tá falando em joguinhos baratos aqui. A gente tá falando pra você se afastar porque você tem vida própria. Você tem o que fazer da sua vida. Você não fica ali vivendo pro relacionamento. Vamos supor que você tá conhecendo um cara, tá? E aí vocês saíram 3 vezes, foi muito legal. Aí no quarto final de semana ele manda uma mensagem pra você e fala assim: olha, eu queria sair com você, mas eu tenho um aniversário de um amigo pra ir e tal. Você naturalmente pode até ficar chateado, mas o que você vai fazer? Ok, sem problema, e se divirta. Beijo. E daí, meu amor, você vai sumir, você vai desaparecer. Você não vai ficar no telefone mandando mensagem, você não vai ficar respondendo mensagem. Você pode até responder uma mensagenzinha que ele mandou algumas horas depois, mas você vai sumir. Porque aí a imaginação do homem vai voar, ele vai ficar imaginando o que você está fazendo. E para um homem se apaixonar por você, ele tem que pensar em você, ele tem que ficar com a imaginação fértil a teu respeito. E quando ele não consegue parar de pensar em você, o apego dele vem muito mais rápido. Deusa, isso é tão certo quanto 2 e 2 são 4. Acredite em mim. Você tem que se retrair para dar espaço para as fantasias dele. É assim que ele se apaixona, na escassez. Lembre-se, o que se retrai e se torna escasso ganha nosso respeito. E o que fica perto o tempo inteiro nos satura. Já perceberam que artistas às vezes somem da mídia por semanas ou alguns meses? Isso é uma jogada de marketing, porque a imagem deles não pode ficar saturada. E nós, meros mortais, também precisamos agir dessa forma. Não tenha sua imagem saturada com o homem. Se retire. 5. Lei 11. Aprenda a deixar as pessoas dependentes de você. Faça com que as pessoas sejam felizes e prósperas dependendo de você
e você não terá nada a temer. Essa lei é o complemento da lei 16, mas o outro lado da moeda. Quando você tiver com o homem, você vai ser a mulher mais deliciosa da face da terra. E o que é uma mulher deliciosa? É uma mulher que é prazeroso estar perto dela, tá? Não é só sexualmente, emocionalmente também, principalmente. Essa mulher é um prazer porque ela é uma ótima companhia. Sabe, meninas, o que eu tenho observado é que muitas mulheres, às vezes, elas tomam um caminho oposto. Quando elas não estão com o homem, elas ficam correndo atrás dele, mandando mensagens, sendo chatas. E quando elas estão com o homem, elas são chatas, elas não são prazerosas, elas reclamam, elas cobram. E isso é terrível, isso te torna a mulher mais repulsiva do mundo, você tem que ser o contrário. Eu fiz um vídeo aqui, inclusive foi um vídeo que gerou quase 20 mil visualizações, dizendo qual é a mulher que enfeitiça qualquer homem. E é exatamente o contrário. É a mulher que quando ela tá com o homem, ela é um prazer. Ela sorri, ela se diverte, ela ri das coisas que ele fala, ela pergunta, ela é interessante. E quando ela não tá com esse homem, ela vive a vida dela. Essa mulher é a mulher mais atraente de todas. Mulheres precisam entender o seguinte: quando você tá com um homem e esse cara gosta de você e você tá de cara fechada, como os homens têm um ego enorme, eles pensam que você tá de cara fechada por causa deles, tá? Mesmo que não seja. Então, se você tá sempre com uma cara infeliz, esse homem ele vai chegar à conclusão que ele não consegue te fazer feliz, ele vai desistir de você. Porque não é prazeroso estar perto de você. Você mostra pra ele o tempo inteiro que ele não tem capacidade pra te fazer feliz. E você não vai ser uma boa companhia, ele vai querer se afastar de você. Aí, resumo da ópera, essa mulher se torna repulsiva. Não seja assim, seja uma companhia agradável, sorria, se divirta, seja feliz. Mas Ananda, como que eu vou fazer isso? Tendo a sua vida própria, meu amor. Tendo sua vida, tendo prazer fora desse relacionamento. Porque quando você encontrar com esse homem, vai ser uma soma. Você não precisa dele para ser feliz. Isso é a coisa que as mulheres mais têm que entender. Você precisa ser feliz sem um homem, antes de encontrar um homem. Entendam isso. Num mundo onde mulheres estão sempre cobrando os homens, exigindo coisas para eles, fazendo tudo da forma errada, quando você é um prazer, quando você não cobra, você tá ali vivendo, tá aproveitando, você se torna a mulher mais atraente do mundo. E você se torna uma droga no cérebro desse homem. Porque quando ele se despedir de você, ele vai continuar pensando em você, ele vai querer você novamente. E mais uma coisa muito importante aqui para complementar essa lei. Na verdade, isso merece até um vídeo inteiro. Uma mulher interessante e atraente em todos os sentidos é uma mulher que agradece. Então agradeça quando o homem fizer coisas pra você. Agradeça quando ele te levar num restaurante bonito. Agradeça quando ele te oferecer, te trazer, te trouxer um ramalhete de flores, por mais simples que seja, ou que ele te dê uma caixinha de bombons. Agradeça efusivamente. Gente, vocês não têm ideia de quanto a gratidão é uma coisa absurda para o relacionamento homem e mulher. O homem, ele quer se sentir valorizado, ele quer sentir que você dá valor ao que ele faz por você, das mínimas às grandes coisas. Então, agradeça que você vai ter tudo desse homem. Mas uma coisa importante de falar aqui, não agradeça por escrito, tá? Depois do encontro. Algumas mulheres às vezes me perguntam: ai, Ananda, eu mandei mensagem para ele depois do encontro agradecendo o lugar. Não, é errado. Agradece quando você tá com ele. Se ele te levou num lugar muito bom, num restaurante lindo, a comida linda, agradece durante o jantar, tá? Nossa, o lugar é lindo, eu adorei, você tem muito bom gosto. E agradece quando vocês se despedirem. Olha, adorei, muito obrigada mais uma vez. Ponto, não manda nenhuma mensagem depois agradecendo nada, com pretexto de falar com ele. Ele que manda a mensagem depois pra você. Lei 32. Desperte a fantasia das pessoas. Essa é a penúltima lei do nosso vídeo e é muito interessante. Por quê? Porque a vida, gente, ela é muito dura. Então pessoas que são capazes de invocar fantasias são como oásis no deserto. Todos correm até lá. E para falar dessa lei, eu vou falar de uma das personagens mais sexys e babilônicas da história, a Rainha Cleópatra.
Eu sou apaixonada pela história da Cleópatra, já li várias biografias dela, já vi vários documentários e vou fazer mais vídeos aqui, claro, falando de Cleópatra. Mas eu quero contar uma história. A Cleópatra, gente, ela foi exilada pelo irmão dela, que também era marido dela. E ela precisava, e tipo, a ideia seria ela ser exilada do Egito e morrer, né? Só que ela, como uma mulher muito inteligente, teve uma ideia. Ela teve uma ideia de uma noite, no cais, pedir ajuda para um homem e ser levada a uma reunião onde estava Júlio César. E aí esse homem ajudou ela se enrolou num tapete e quando ela chegou na reunião, perguntaram, né, pro Júlio César que tinha uma encomenda, se ele poderia receber essa encomenda. E ele, querendo se divertir, falou sim. E aí, quando o homem chegou com o tapete, desenrolaram o tapete, saiu de quem ali dentro do tapete? A rainha Cleópatra, que não era rainha ainda, né? Todos ficaram super, meu Deus, quem é essa mulher? E naquela mesma noite ela se tornou a amante de Júlio César. Daí, ela se aliou a ele, conseguiu voltar ao Egito e governou o país por mais de 20 anos. Ou seja, uma mulher que estava condenada a uma morte prematura virou o jogo e por causa de toda a fantasia que ela despertava, ela seduziu Júlio César e foi ajudada por ele. Cleópatra, gente, despertava um fascínio gigantesco nos homens. Historiadores dizem que ela não era uma mulher de beleza exuberante, não, ela tinha um rosto comum, ela tinha um nariz pontudo, só que ela tinha duas coisas muito grandes que ela usava com muita força. A inteligência, claro, e a feminilidade dela. Então aprenda com Cleópatra e saiba que a sua feminilidade pode criar os maiores espetáculos que um homem quer ver. Aprenda e use a sua feminilidade a teu favor. E como que você faz isso? Usando a energia que você já tem, meu amor, desde que você nasceu, a sua energia feminina. Só que a sua energia feminina, você não vai ser uma escrava dela, tá? Hoje em dia, eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, hoje em dia as pessoas falam muito sobre feminilidade e tal, como se fosse uma coisa que você ficasse imersa nela, e não, você tem que usar a sua feminilidade junto com sua capacidade de raciocínio. Esse era um dos atributos mais maravilhosos em Cleópatra. Ela era muito inteligente e ela usava tudo isso a favor dela. E como que você vai aprender a usar a sua feminilidade? Primeiramente, usando roupas que sejam adequadas para o seu tipo físico. E você pode procurar, gente, aqui no YouTube, muita gente que fala sobre roupa, fala sobre o sistema Kibe, que é um sistema que fala como valorizar o seu corpo, as formas do seu corpo, com as melhores roupas e para criar os melhores efeitos harmônicos na sua aparência. Também te recomendo andar e aprender a se movimentar de forma sedutora. Também te recomendo aprender a se maquiar com as cores certas, com as linhas certas no seu rosto para enfatizar a beleza que você tem. Mas Ananda, como é que eu vou aprender a fazer tudo isso? Eu tenho que pagar professores, pessoas? Não, gente, você não tá me assistindo aqui aprendendo de graça um monte de coisa? Da mesma forma você vai aprender, você vai procurar mulheres que ensinam tudo isso. Como se vestir, como se maquiar, como andar, como ter, como se fala? Ações, movimentos mais sexy, tudo você pode aprender de forma de graça. Então, por exemplo, sai do Instagram, ao invés de ficar olhando influencers que não te trazem nada, que não agregam nada na sua vida, e vai estudar como ser uma mulher que consegue trabalhar a tua feminilidade para seduzir. Você consegue, tem um monte de gente aqui ensinando isso. E finalmente a lei 7. Que é a minha lei favorita. E eu disse que vocês não iam se arrepender de esperar por ela. Seja aristocrático ao seu próprio modo, se comporte como rei ou como uma rainha e seja tratada como tal. A maneira como você se comporta no geral determina como as pessoas vão te tratar. Então, se você se comporta de uma maneira vulgar ou comum, você vai ser desrespeitada por todos ao seu redor. Isso é uma lei, isso é uma coisa que existe, é um fato. Dos homens aos seus filhos, se você tiver. Mas se você se comporta como uma rainha, com dignidade, que respeita a si mesma, todos farão o mesmo. Agindo com realeza e confiança nos seus poderes, você se mostra destinada a usar uma coroa.
Deuses, eu preciso ser honesta. Essa é a lei que mais me fascina, como boa leonina, de 15 de agosto, o mesmo dia que Napoleão Bonaparte nasceu. Por quê? Porque essa é a lei que é a base para todas as outras. Porque quando você se comporta como uma rainha, as pessoas compram a sua ideia. Os homens compram a sua ideia. E eles não ousam te tratar mal. Sabe por quê? A tua postura, a tua forma de falar, a tua forma de se comportar mostra uma das coisas mais atraentes num ser humano. A autoconfiança, a dignidade, o brio. Isso faz com que as pessoas te respeitem. É impossível te desrespeitar quando vê em você que você se respeita. Já notaram que existem mulheres que exalam uma dignidade silenciosa? Elas não precisam gritar para o mundo: ei, olha só, eu valho, preste atenção em mim. Não, elas têm uma dignidade silenciosa e todos respeitam essa mulher. Ela tem uma aura de poder, ela exala isso. E vocês lembram o que é poder? É fazer com que os outros façam o que você quer sem precisar pedir. E essa mulher, em muitos momentos, ela não é lindíssima, ela não nasceu numa família rica, ela não tem títulos. Não, ela não precisa de nada disso. Ela simplesmente se sente maravilhosa. Ela se sente merecedora das boas, das maravilhosas coisas da vida. E isso cria uma aura de realeza e as pessoas respondem a isso. E deixando claro, essa mulher não é arrogante, ela é muito educada porque ela respeita os outros, mas quando ela é desrespeitada, ela pode se tornar uma megera. Sabe por quê? Porque ela não deixa as pessoas ultrapassarem os limites dela. Porque ela se respeita. E quando ela se respeita, ela põe para correr pessoas que não vão valorizá-la. Ela não aceita essas pessoas perto dela. E ela não fica lamentando quando essas pessoas vão embora. Muito pelo contrário, ela celebra. Porque ela quer perto dela quem respeite ela. Porque são só essas pessoas que valem a pena. Meu marido fala que quando eu ando na rua, eu ando como se a rua fosse minha. Como boa leonina, claro. E eu acredito, gente, eu sempre acreditei que eu mereço as boas coisas da vida. Sempre acreditei. E a vida, o universo, me dá essas boas coisas. Porque eu acredito que eu mereço. E eu também quero que você acredite. Mas, Ananda, como é que eu faço se eu não nasci com essa pose natural? Não, isso aí a pessoa nasce ou não. Não, é uma mentira. Você pode conseguir essa pose. Sabe como é que você faz? Você finge. Você finge e as pessoas compram. E sabe como é que você vai começar? Arrumando sua postura, colocando seus ombros para trás, tendo uma postura mais autoconfiante. Muitos estudos na área da psicologia demonstram que quando você coloca o seu corpo numa postura confiante, o seu cérebro acredita nisso, então você passa a se comportar de uma forma mais confiante. Uma coisa leva a outra, é um círculo virtuoso. E na hora que você for sair com um homem, você vai fingir que você é uma estrela de cinema. Você vai se arrumar maravilhosamente bem. Você vai esperar para que ele abra a porta para você. Você vai ser educadíssima. Você vai sorrir, iluminando o ambiente. Você vai sentar, você vai escutar o que ele tá falando, você vai sorrir pra ele, você vai ser uma companhia maravilhosa, esse homem vai ficar deslumbrado. Ele vai ver que você é uma rainha, meu amor, e não vai te tratar de outra forma. E sim, algumas pessoas vão te chamar de posuda, de snob, de um monte de coisa, mas isso é um problema delas. Você vai agir como for melhor pra você e pros resultados que você quer, ok? Lembre-se, quando você se sente uma rainha, você tem certeza que o destino vai te trazer coisas boas. Então, todo o teu ser é invadido por uma sensação de segurança. Você não age com desespero. Isso, gente, é uma das coisas mais maravilhosas e atraentes num ser humano. Segurança. As rainhas são seguras e você pode ser também. Sabe por quê? Porque você é da realeza. Ai, Ananda, mas eu não sou rainha não, sabe? Porque a rainha é coroada, né? Deixa eu te contar uma coisa. A rainha, ela é coroada, mas a imperatriz não. A imperatriz coroa a si própria. Vocês sabiam que o imperador Napoleão Bonaparte, meu amigo leonino que eu falei no início, ele mesmo se coroou, ele não precisou que ninguém coroasse ele. E pensa o seguinte, os imperadores, eles têm muito mais poder que os reis, porque eles comandam impérios e não pequenos reinos. Então, meu amor, pega tudo isso que eu te falei, levanta sua postura,
acredita em si mesma que as pessoas ao teu redor vão comprar essa ideia. E você vai ver quanta diferença que isso vai fazer na sua vida. Ok? Bom, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham amado. Se vocês gostarem muito, deixarem muitos likes, eu faço uma parte 2. Espero que vocês tenham gostado muito. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.